210 pessoas inscritas no curso, e destas, mais de 100 são daqui de Minas Gerais. Então, mesmo nós, pensando num curso para lançar a travessia em Minas, nós conseguimos um alcance muito maior, mostrando que há um espaço, uma demanda sobre esse debate que nós vamos iniciar aqui, que tem a ver com o curso da história do movimento sindical brasileiro e os desafios da luta sindical na atualidade. Meu nome é Pedro Valadares, eu sou professor na Rede Municipal de Belo Horizonte, da base do Sindirede BH, que é o nosso sindicato dos trabalhadores em educação, que abarca os trabalhadores tanto concursados, quanto também terceirizados, e sou também membro da Travessia, né? Então, vou estar aqui junto com a companheira Conceição, que vai se apresentar agora, coordenando esse trabalho com vocês. Conceição, com você e a apresentação sua. Bom, boa noite a todos e a todas, companheiros. Olhando a lista, muitos de vocês eu conheço, outros é um grande prazer estar conhecendo nesse curso. Uma pena que não é presencial, para a gente se conhecer muito mais, mas vamos levando a vida, né? É um prazer estar aqui. O lançamento do coletivo sindical e popular Travessia em Minas Gerais, a gente espera que signifique para todos nós, militantes, sindicalistas, que ao longo desses anos todos estamos lutando para manter aí os direitos dos trabalhadores contra o processo de retirada, contra o arroz salarial violento que a gente vive aqui em Minas Gerais, mas também no Brasil inteiro. Eu espero que seja uma organização que venha para somar a tantas outras que existem e a tantas outras que vêm resistindo, mesmo em conjunturas tão difíceis. A gente quer esse lançamento, queremos nos construir como uma força a mais para fazer a defesa dos direitos da classe trabalhadora em Minas e em todo o país. E a gente pretende que a travessia seja isto. Então, é um prazer estar aqui com tanta gente do Brasil todo, a gente só pode agradecer e aproveitar para desejar que esse curso sirva também para companheiros novos, aqui tem bastante companheiros novos, e também, né, se integrarem a esse ambiente de luta, né, dos trabalhadores, e os mais antigos agradecer a presença também, e vamos ver se a gente consegue, hoje e na quinta-feira, tirar alguns encaminhamentos, algumas ideias para a gente, né, fortalecer a nossa luta. É um prazer e é isso. Pedro, você pode seguir? Ok, Conceição, obrigado. Pessoal, para a gente dar prosseguimento, eu queria agradecer aí a participação do Daniel Vardio, diretor do Sindirede, que está nos dando o apoio técnico ao empréstimo da sala, né? Que o Sindirede pôde nos garantir, para a gente poder fazer essa reunião de forma mais confortável, né? É o Vardio aí que escolheu o repertório de hoje, com o Nando Reis, certo? Está apaixonado. Então, o Vardio que escolheu, muito bacana. Então, muito obrigado aí pelo apoio. Nós vamos passar a palavra para a companheira Isa Lourença, que vai ter uma participação aqui, né, especial no nosso curso, fazendo uma saudação, né, nesse momento. Logo depois, se o companheiro Davi Lobão já estiver aqui, porque ele falou que estava com outro compromisso, que tem a ver com a construção da mobilização contra a PEC 32, numa reunião, mas ele também viria para poder fazer uma saudação a esse curso nosso. Logo depois nós vamos dar um seguimento. Isa, por favor. Ei, Pedro, Conceição, Daniel Vardio, Cacau, todo mundo, boa noite para todos e todas.
Bom, sou Isa, né, como o Pedro me apresentou, sou bilheteira, sou mãe da Ana, né, Ana Vitória, que está aqui com a gente, sou bilheteira do metrô, atualmente estou licenciada para exercer o mandato de vereadora na Câmara Municipal de Belo Horizonte, e além disso também sou dirigente sindical aí do Sindimetro, né, fui eleita na última eleição como diretora de base e acho super importante isso, porque eu acho muito importante que as novas gerações, né, de trabalhadoras se apropriem, né, do movimento sindical, faça parte dos seus sindicatos, apesar de toda a campanha, né, ideológica que eles fazem contra esse movimento tão importante, né, da nossa classe trabalhadora, que são os sindicatos, fazem um movimento muito forte de descredibilizar os sindicatos, de atacar os sindicatos, como se não servissem, né, para a luta dos trabalhadores. Então, acho muito importante que as novas gerações se apropriem, né, que siga a luta, né, das gerações que vieram antes da gente no movimento sindical. E aí, nesse sentido, eu acho muito importante esse encontro aqui hoje, uma formação, né, para a gente, uma formação sobre essa luta. Já estamos com 84 pessoas aqui, acho que isso demonstra, né, também que tem muita gente querendo debater, querendo entender, querendo construir, e eu acho muito, muito importante mesmo a gente ter essa formação. Eu acho muito interessante também, né, a construção da travessia, né, ou do travessia, esse coletivo sindical, que também compreende a necessidade da gente incorporar cada vez mais no movimento sindical a luta contra todo tipo de opressão, né, da nossa classe, entendendo que a nossa classe é composta por pessoas que têm gêneros, que têm raça, que têm sexualidade, que é diversa, e isso precisa ser compreendido até para que a gente possa compreender a superexploração, né, que existe no nosso país, quando a gente fala de mulheres, quando a gente fala de pessoas negras que ocupam postos, né, mais precarizados na sociedade, que sofrem uma superexploração, quando a gente fala, né, principalmente aí de mulheres que fazem todo o trabalho de reprodução social, na dupla, tripla jornada de trabalho, né, tendo que cozinhar, dar conta da casa, de lavar a roupa, de estar tudo, de preparar tudo para estar pronta para o trabalho no dia seguinte, quando, na verdade, muitas dessas funções deveriam ser funções do Estado ou das empresas, né, e não da própria pessoa, né, e isso gera uma superexploração também. E eu acho muito importante a gente ter coletivos sindicais que pensem sobre isso, sabe? Que elaborem sobre o protagonismo que também tem na história do nosso país, na história de luta do nosso país e também do movimento sindical, as pessoas que são, infelizmente, superexploradas na sociedade, as pessoas que são mais oprimidas, como as pessoas negras, as mulheres, etc. Então, acho muito importante também a gente refletir sobre isso. E é isso, assim, não é à toa, né, que eles querem destruir todas as nossas formas de organização, toda a nossa luta, né? Nós temos hoje um neofascista na presidência da República, que, por um lado, né, elege as feministas, o movimento antirracista, as LGBTQIA+, como principais inimigos ideológicos para nos combater, e da mesma forma que faz isso, faz ataques brutais aos direitos de todo o nosso povo. Né? Então, nos divide e nos oprime, nos retirando os direitos sociais. E a gente está aí para lutar pelos nossos direitos, né? Pelos direitos trabalhistas, pelos direitos sociais, para combater esse projeto de ódio que está na presidência do nosso país, né? E a gente precisa combater mesmo, né? De todas as formas que a gente puder. Então, estamos juntos também nessa luta fora Bolsonaro e estamos juntos aí na luta pelos direitos de toda a nossa classe. Isso é fundamental. Então, é isso, querida. Só fazer um salve mesmo. Estou aqui acompanhando. Não vou conseguir ficar aqui presente o tempo todo, porque ainda tem um banho na Ana Vitória para dar,
mas vou ficar aqui ouvindo todo o curso e todo o debate de vocês. Bom curso para nós, boa noite para todo mundo. Obrigado, Isa, pela participação. O companheiro Davi Lobão, ele ainda não entrou aqui no curso, certamente a reunião dele ainda está em curso, né? Um trocadilho aí, mas é isso. Bem, pessoal, a Travessia é um coletivo de companheiras e companheiros que atuam no movimento social e popular, com o objetivo de darmos respostas aos desafios que a situação política nos coloca. Nós acreditamos na necessidade de um sindicalismo e de um movimento social que seja de luta, que seja democrático, que seja construído na base e que busque a unidade de todos os setores explorados e oprimidos, conforme a Isa colocou aí para nós. Por exemplo, a luta pelo fora Bolsonaro, pela vacinação para todas e todos, por emprego e renda, contra as reformas neoliberais, as privatizações, contra a carestia e a fome, não é uma luta só de um setor, de um grupo, de um sindicato. É uma luta da nossa classe. Então, um dos objetivos nossos é trabalhar nessa perspectiva de defender a unidade nessa luta, porque nós acreditamos na importância da organização dos trabalhadores, certo? Tanto daqueles que sofrem pela exploração de classe, como também da opressão, né? Como é o caso das negras, dos negros, das mulheres, os LGBTQI+, os pobres, né? Então, essa unidade é importante. Temos diferenças, né? Aqui nesse grupo nosso, por exemplo, nós temos companheiras e companheiros de vários grupos, sindicatos, grupos políticos, mas nós temos um objetivo em comum, e a gente tem que construir nessa perspectiva, né, a nossa luta, de procurar os pontos de intersecção, os pontos que nos unem, e é o seu objetivo de construir esse grupo, esse coletivo chamado Travessia. Posteriormente, nós vamos mandar para vocês materiais a respeito, para vocês irem conhecendo mais ainda o nosso coletivo. Bem, sobre a dinâmica da nossa atividade, né? O companheiro Cacau Pereira já está aqui presente, ele vai fazer uma explanação hoje sobre a história do movimento sindical. Nós pensamos em 50 minutos de explanação. Logo depois, nós iremos abrir um tempo para perguntas e alguma intervenção, mas nós faremos isso de forma restrita, ou seja, até 10, né? Mas as pessoas aqui podem ficar à vontade para perguntar no chat, para poder falar no chat, né? O Vardil vai estar acompanhando a gente lá no chat. Alguma resposta que não possa ser dada hoje, nós enviaremos posteriormente, e logo depois desse momento, o companheiro Cacau irá fazer o fechamento, e nós faremos um trabalho até às 21 horas. Tentaremos fechar o nosso curso hoje até às 21 horas. No dia 26, quinta-feira, nós daremos continuidade ao nosso curso, já com a discussão sobre a atualidade do movimento sindical, né? Então, nós faremos a continuidade dele. Algumas pessoas falaram comigo assim: Pedro, hoje eu não posso participar, vai ser gravado? O nosso curso está sendo gravado e depois nós colocaremos à disposição o link dessa gravação, para quem não pôde assistir. E vocês receberam também um material de apoio, que são textos que nós organizamos sobre essa temática, né? Que fica à disposição para as pessoas depois poderem aprofundar. Ok? Cacau, o companheiro Cacau Pereira é o companheiro nosso, que faz parte do IBEPS, né, que é o Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais. O companheiro é advogado, é mestre em educação, tem uma larga trajetória no movimento sindical brasileiro, tanto em Belo Horizonte, Minas Gerais, como no país, também com participação internacional, participando também nessa organização, nessa perspectiva. É um companheiro pesquisador, e vai trazer para nós
as contribuições da pesquisa que ele tem feito a respeito dessa história do movimento sindical. Cacau, posso te informando de 10 em 10 e quando faltar 5 minutos? Pode, Pedro. Ok, seja bem-vindo, fica à vontade. Obrigado, boa noite, Pedro, boa noite, Conceição, Isa, aguardando a chegada do Davi Lobão, velhos camaradas, amigos, né, companheiros de longa trajetória juntos. Estava dando uma passada rápida de olhos aqui, muita gente conhecida. A gente, infelizmente, não se encontra pessoalmente há algum tempo, né? 1 ano e meio, 2, em alguns casos aí. Mas alguns eu tive a oportunidade, nesse período, de ministrar algumas atividades de formação. Estou muito feliz de reencontrá-los aqui. E aos que a gente se encontra pela primeira vez, meu abraço caloroso, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. E acho que espaços como esse ajudam, inclusive, a dar a força necessária para que a gente possa encarar, né, um momento tão difícil para o povo brasileiro, para os trabalhadores brasileiros, particularmente os trabalhadores que estão na linha de frente do enfrentamento à Covid, o pessoal da saúde em particular. Então, muito obrigado pelo convite, a apresentação já foi feita pelo Pedro, e esse curso, ele originalmente é um curso que é dado em 2 dias, é um curso mais longo, né, procura ser um curso com dinâmicas, com bastante participativo, e em função dos limites dele ser dado à distância, nós vamos trabalhar aqui com 2 palestras que vão tentar dar conta do conteúdo que está na apostila, muito embora a gente não tenha a intenção de esgotar. Vocês viram que a apostila é bem mais ampla, né? Num outro momento, tendo oportunidade, a gente pode seguir discutindo. Eu trouxe alguns textos de outros autores e trouxe um texto básico que a gente utiliza no curso, que é uma compilação construída ao longo do tempo pelo IBEPS, e inclusive levando em conta aqui um pouco a presença das pessoas, eu acredito que muitos aqui já devem ter algum contato com o tema, né? A história do sindicalismo no Brasil e no mundo, né, os impactos do sindicalismo, da atual crise que o capitalismo vive, né, as novas formas de organização do trabalho, enfim, são todos temas que a gente pretende trabalhar, mas eu pretendo, ou pelo menos assim, eu tenho a pretensão de tentar, nesse diálogo com vocês, trazer algumas reflexões, particularmente sobre alguns temas que, em geral, são muito arraigados e consolidados no movimento sindical, mas que são temas que merecem um questionamento, um debate, e particularmente na próxima aula, a gente poder fazer um debate um pouco mais aberto, vamos pensar uma dinâmica que possibilite mais participação de vocês, porque me parece que é importante no momento em que as coisas não estão totalmente desenhadas, né? Nós estamos passando por transformações muito importantes na economia, na forma de organização do trabalho, isso gera um impacto sobre a classe trabalhadora, isso gera impacto no setor público, no setor privado, então para a próxima semana nós vamos pensar um pouquinho. Hoje, o nosso objetivo é ter uma abordagem mais historiográfica, no sentido de localizar a evolução, o surgimento e desenvolvimento do sindicalismo no mundo e no Brasil, localizar um pouco as principais correntes políticas e o seu papel, só que diferentemente, né, de como, em geral, esse tema é abordado, acho que há uma maneira muito esquemática, né, dele ser visto, muitas vezes, no interior do movimento sindical. É necessário que a gente observe, né, quais foram as mudanças estruturais na sociedade e na economia, na infraestrutura da sociedade, que fizeram com que a classe trabalhadora surgisse, se modificasse, e a partir daí, quais foram os modelos de organização que ela adotou, e a partir daí, as correntes políticas, né, que aí atuaram. Eu digo isso porque normalmente existe quase que um certo clichê, né, no Brasil tivemos 4 grandes fases políticas de organização do movimento operário, que corresponderia aos anarquistas, aos comunistas e outras correntes socialistas, o período da ditadura do Estado Novo e o novo sindicalismo. Bom, mas enfim, essas mudanças que se dão na superestrutura, né, digamos assim, nas instituições e nas ideologias que são professadas, né, pelas correntes políticas, ela tem que necessariamente estar vinculada, tem que ser analisadas à luz do que acontece na estrutura da sociedade. Quais são as modificações que estão ocorrendo e que vão levar ao surgimento de um determinado perfil da classe trabalhadora, né? Se o peso é do campo ou da cidade, se é do setor privado ou do setor público, se é da indústria ou dos serviços, tudo isso vai impactar de certa maneira e, logicamente, a intervenção das correntes políticas é importante aí, mas ela não pode ser vista de maneira absoluta. Então, esse é um primeiro aspecto do curso que eu procuro enfatizar bastante, porque eu acho que tem importância, particularmente agora que nós estamos vivendo um processo de transformação na economia mundial muito grande, com impactos seríssimos no mundo do trabalho e alterações substanciais na forma de atuação dos sindicatos, né?
Fala-se em uma nova morfologia, inclusive, da classe trabalhadora no mundo, né? A desindustrialização, uma série de temas. Então, acho que esse aspecto ele é importante. E o segundo aspecto é que também a gente sofre a influência da ideologia mesmo no interior do movimento operário, de determinadas nações, de determinados segmentos, e nós convivemos ao longo do tempo com muitos mitos no debate sobre a organização do sindicalismo no Brasil. Eu, particularmente, eu faço quase que uma profissão de fé, quase que uma penitência, desmontando alguns conceitos que eu mesmo reproduzi, repeti durante muito tempo, e que hoje eles estão, digamos assim, já superados, né, pela análise historiográfica, pela análise e interpretação dos fatos que ocorreram no interior da classe trabalhadora, da classe operária no país. Então, aqui no curso também a gente quer trazer alguns desses temas que podem, inclusive, causar certa estranheza e causar certa polêmica. Mas o objetivo do curso é esse, é abrir o debate. Né? A gente não tem aqui uma ideia de uma formação fechada, engessada, fechada com um determinado pensamento. O IBEPS é um instituto que prima pela pluralidade, de trabalhar com diversos segmentos da classe, com sindicatos das mais variadas tendências e organizações atuando no interior deles, e achamos que o debate é sempre muito bem-vindo. Né? Aqui não tem uma visão de que estamos expressando uma verdade. Né? Estamos aqui expressando opiniões, análises que devem ser confrontadas, e fiquem à vontade para isso. Eu vou fazer uma projeção, Pedro, e aí eu até liguei aqui o celular para marcar o tempo, caso eu não consiga te ver, porque tem esse problema, né? Para botar em tela cheia, eu não consigo ver vocês. Então, eu vou fazer aqui a projeção e vocês me dizem se está legal aí para vocês, tá? Bom, gente, vamos lá, então. Normalmente, né, todo debate que a gente faz sobre a organização sindical dos trabalhadores e o surgimento do sindicalismo, ele tem que necessariamente se reportar à Revolução Industrial e o marco histórico que ela significou no surgimento de uma classe operária industrial numerosa, né, superando a forma de organização interior do capitalismo, em que os trabalhadores estavam, digamos assim, como forma de organização do trabalho, em pequenas oficinas, em pequenos espaços, ainda que já superado, né, o período do artesanato, da manufatura, você ainda não tinha grandes concentrações industriais e, digamos, a potencialidade da formação de uma classe operária que se unisse, né, por laços de solidariedade, de interesse comum, de luta contra a exploração. Então, a Revolução Industrial, necessariamente, ela é esse elemento, tem que ser analisado dessa maneira, foi, do ponto de vista, né, da transformação capitalista no mundo, digamos, um evento único, um evento ímpar, e que vai ter um impacto enorme, né, com a industrialização, com a urbanização, né, com a ocupação de grandes extensões de terra, o aumento da população, o salto na produção, tudo que ela significou. Né? E, a partir daí, como decorrência disso, nós vamos ter o desenvolvimento de formas de resistência dos trabalhadores que vão resultar, né, digamos assim, no surgimento dos sindicatos. Bom, o problema é que esse foi um longo caminho. Né? Os sindicatos não nasceram automaticamente com esse processo de acumulação capitalista, com a alocação, né, de uma mão de obra concentrada em fábricas, sob o tacão, né, da exploração, sob o jugo, né, patronal, e naturalmente nasceram os sindicatos. Foi um longo caminho até que a classe trabalhadora pudesse se formar enquanto classe. As primeiras reações foram individuais, né, porque não conseguiam compreender o mecanismo da exploração. Né? Historiograficamente está demonstrado que uma das primeiras formas de reação à exploração foi o roubo. Né? Os trabalhadores enxergavam naquela mercadoria que era produzida e que eles não podiam adquirir o seu inimigo. Então, o roubo foi uma primeira forma, inclusive dando origem a algumas organizações que se especializaram na organização desse tipo de ação. Houve, inclusive, pensadores, né, de um campo mais progressista que chegaram a ver nesse processo a formação de um sujeito coletivo, né, como se ele pudesse responder à realidade da exploração capitalista a partir de organizar, né, o saqueio, o roubo às empresas. Esse processo ele seguiu se desenvolvendo e, na medida em que a gente foi observando saltos, né, no desenvolvimento, principalmente da tecnologia, né, então isso foi impactando fortemente a produção no interior das fábricas, o controle da produção, que já não estava na mão dos trabalhadores, ele vai cada vez mais saindo, né, e a máquina passa a ditar o ritmo da produção, né, a extração da mais-valia, em particular da mais-valia relativa, ela vai aumentando, porque a fábrica passa a ser condicionada pelo ritmo das máquinas, né, pela sua capacidade de exigir e sugar mais e mais da mão de obra humana,
nós vamos ter o processo de identificação das máquinas como esse inimigo. E esse segundo momento, alguns inclusive cunharam o nome de ludismo, por causa do Ned Ludd's, né, que foi um líder de uma revolta de quebra de máquinas. Ele foi um processo também em que, ainda sem ter a compreensão concreta do que era esse processo de trabalho, os trabalhadores buscaram reagir e viram na quebra das máquinas uma forma de reação. A gente já vivia aí uma situação muito complexa, com jornadas de trabalho muito extensas, né, com a intensificação da exploração da mão de obra, com acidentes de trabalho, mutilações e etc., e isso deu origem a essa forma de reação. Agora, do ponto de vista, né, de se construir enquanto classe, buscar uma forma mais coletiva de enfrentar esse processo, nós vamos ter nos primeiros movimentos cartistas, reivindicatórios, nos movimentos de petições na Europa, uma primeira tentativa de coletivamente responder, né, à exploração do capital, à exploração dos patrões, para finalmente a gente começar a chegar às sociedades de resistência e aos sindicatos, como um instrumento fundamental de organização dos trabalhadores enquanto a classe que vive do trabalho, em contraposição à classe que vive da exploração do trabalho. Então, os burgueses e proletários do Marx, eles vão ter aí no sindicato, no caso dos proletários, aqueles que só têm a sua força de trabalho para vender, para sobreviver, uma forma de organização fundamental, a mais importante entidade de frente única, digamos assim, construída pelos trabalhadores, ainda na atualidade, e que vão, digamos, até hoje, cumprir esse papel de organização dos trabalhadores na luta contra a exploração. Se nós analisarmos a Europa, né, que foi o berço de tudo isso, a Revolução Industrial se dá na Inglaterra, e de lá ela vai para os outros países, para a Alemanha, para a França, para o restante da Europa, nós vamos ver que, paralelamente a isso, ou um pouco antes disso, nós tivemos uma sucessão de formas associativas e de auxílio entre os trabalhadores, sociedades de socorro mútuo, cooperativas, etc., que antecederam a formação dos sindicatos como esse instrumento. E esse processo, em alguns lugares, ele foi entendido como uma espécie de proto-sindicalismo, né, de um primeiro sindicalismo, muito embora, do ponto de vista dos seus objetivos, eles não tivessem exatamente os objetivos do sindicato. Nós vamos ter ali uma forma de associativismo, de buscar uma ajuda comum, né, entre as pessoas que se juntavam, mas não necessariamente essa forma de associativismo estava vinculada à organização do trabalho. Em alguns casos, sim. Depois eu vou falar um pouquinho no Brasil como isso ocorreu, acho que isso vai nos ajudar a entender. Então, essa organização, digamos assim, que vai anteceder a formação dos sindicatos, ela tem uma importância porque ela vai desenvolver esses laços de solidariedade. E esses laços de solidariedade, eles, evidentemente, vão ser a base para a compreensão dos trabalhadores enquanto classe, ou seja, enquanto um coletivo que tem interesses comuns, e na defesa desses interesses comuns e na luta contra os interesses, né, do outro lado, ou da outra classe, da classe burguesa, do capital, dos patrões, eles teriam que necessariamente buscar uma articulação coletiva. Agora, o que eu acho que é mais importante nesse processo, é que nós estamos falando do século XVIII, né, dos anos 1700 e alguma coisa, é que na Europa, esse processo ele vai se dar praticamente paralelamente à conformação das primeiras organizações políticas que vão desenvolver uma crise, uma crítica, né, ao capitalismo, ao sistema capitalista, à dominação burguesa na sociedade, e esse processo de surgimento dos sindicatos e as primeiras formas de organização política, ele se dá praticamente junto. Não há aí uma divisão, né? Não há uma visão de que o sindicato tem um papel e o partido tem outro, né? Como é muito comum hoje em dia a gente ouvir as pessoas falarem. Não, o sindicato é para uma coisa, o partido político é para outra. Nos primórdios, digamos assim, do movimento operário e sindical, essa divisão não existia. E não existia por uma razão muito simples, né? Era um processo de formação da classe operária, de afirmação dos seus interesses, dos seus direitos, e era uma pauta que englobava muita coisa. Ela englobava direitos políticos, né, como o direito ao sufrágio universal, né, direito de voto, o direito à formação de organizações políticas, bem como a defesa de direitos que naquele momento os trabalhadores já sofriam com a exploração capitalista. Então, a luta pela redução da jornada de trabalho, por um salário mínimo que fosse estabelecido para todos, a proteção do trabalho da mulher, a proteção do trabalho do menor, né, a fixação de regras que, digamos assim, foram se desenvolvendo nesse período. E esse período é um período muito rico, porque nós vamos ter, de maneira muito intensa, né, se nós pegarmos entre 1770, 1780, e já o início do século XIX, 1800 e pouco,
você já vai ter um acirramento e um desenvolvimento desses conflitos muito grandes, e já na segunda metade do século XIX, né, os anos 1860, daí em diante, a gente já tem toda uma elaboração feita por amigos do movimento operário, vamos dizer assim, por intelectuais do movimento operário, que buscavam interpretar esse movimento e para onde levá-lo. E parte dessas correntes chegou à conclusão de que, para além da luta imediata contra a exploração, havia um problema concreto, havia um sistema social instituído de exploração, né, que transformava a classe trabalhadora em serviçal de uma classe minoritária, que era a burguesia, e que era necessário lutar mais do que contra a exploração, mas pelo fim do regime de exploração, pelo fim dessa forma de organização da sociedade, que era a sociedade capitalista. E esse processo ele se dá misturado. Ele não é um processo que se dá em separado. A primeira internacional, que foi uma associação internacional de trabalhadores, que teve Marx e Engels à frente, junto com vários outros segmentos, ela vai juntar tudo o que havia de movimento de resistência naquele momento. Então, ela vai juntar os sindicalistas, né, os trade unionistas, os anarquistas, os anarco-sindicalistas, os socialistas utópicos, os marxistas, enfim, as mais diversas correntes que questionavam, que eram críticas a essa forma de organização. E nasce, inclusive, com uma profunda vocação internacionalista, né? É interessante que, ao se chamar internacional, já estava aí presente uma visão de que não existem fronteiras, né? Não existe, digamos, uma pátria que defina a classe trabalhadora. A nossa pátria é o mundo, na verdade. O trabalhador no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Etiópia, na Nigéria, onde quer que seja, eles são parte de uma classe explorada. E essa compreensão ela teve presente quando, nesses primeiros movimentos, esse caráter internacional e internacionalista, ele se coloca. E ele não se colocou por um problema ideológico, né, apenas. É óbvio que havia aí determinações ideológicas e a contribuição dessas correntes políticas que, nesse momento, elas já apareciam. Mas ela foi fruto de uma coisa muito concreta. Na medida em que o capitalismo se expandia, e ele se expandia fortemente nesse período, né, as fronteiras nacionais elas não eram um impeditivo completo a isso. Aliás, se uma greve acontecia na França, os patrões atravessavam a fronteira e iam na Bélgica, por exemplo, buscar trabalhadores para substituir os trabalhadores franceses. Então, essa vocação internacional, né, de se ver como uma classe só em todo o território europeu. Quem assistiu aquele filme, né, do jovem Marx, vê de maneira muito bonita no filme como isso se dava, muito interessante. Isso, digamos, deu esse apelo, né, internacionalista, transformador, essa radicalidade ao movimento operário, ao movimento sindical que nasce naquele momento. E ele nasce absolutamente vinculado ao debate da estratégia da sociedade, como transformá-la, ou seja, ele não nasce nem preso às fronteiras nacionais, nem a uma ideia, digamos assim, que não fosse da superação do capitalismo. A questão é que, vejam como a vida é contraditória, né? É um período de intensas lutas. Eu destacaria, por exemplo, a fundação da Primeira Internacional é de 1864. E já em 1871, nós temos a tentativa de tomada do poder na Comuna de Paris, que foi o primeiro ensaio de uma revolução operária, em que todos esses segmentos se juntam, mas por força, né, digamos, ou pela fraqueza, não pela força, mas pela fraqueza da organização dos movimentos dos trabalhadores naquele momento, não conseguiu se sustentar essa tomada do poder depois de alguns dias. Em 1871, então, Comuna de Paris. E já em 1889, a Primeira Internacional se desfaz e é fundada a chamada Segunda Internacional. E a Segunda Internacional, ela já nasce, né, como um movimento que aglutina organizações políticas fundamentalmente partidárias, fruto de uma contradição que é muito interessante. Embora, nesse momento, a exploração da classe trabalhadora fosse algo absolutamente intenso, né, algo absurdo, a grande luta aqui foi a luta pela redução da jornada de trabalho, que deu origem ao 1º de maio, né, a jornada de 8 horas de trabalho, foi uma das grandes lutas daquele período histórico, que se mantém até hoje. Foi um período de muitas conquistas, no sentido de limitar a exploração do capital. Então, se conquistou a redução da jornada, se conquistou determinados direitos, o avanço da proteção social em várias áreas. Se a gente pegar a Alemanha, né, o governo do Bismarck, por exemplo, ele acabou consolidando um modelo de organização trabalhista e de organização previdenciária, por exemplo, que foi modelo para vários países do mundo. Isso fruto da luta dos trabalhadores alemães, evidentemente. Então, esse é um período que a gente consolidou de chamá-lo de uma etapa, de um período reformista do capitalismo. Reformista em que sentido? Havia uma superexploração do trabalho, mas era possível ao sistema aceitar e delegar e dar determinados direitos. Enfim, essas conquistas dos trabalhadores se fizeram possível nesse momento.
E vejam vocês como é que são as coisas, né? Isso se dá paralelamente à formação das primeiras grandes organizações políticas operárias, os primeiros grandes partidos socialistas, ou a social-democracia, né? Como ficou conhecido nesse momento, o movimento mais forte, ou a corrente mais forte do movimento dos trabalhadores. E a social-democracia, ela vai ser exatamente, né, a expressão principal, né, de uma corrente política que vai justamente começar a transitar de uma estratégia de confronto contra o capital, de confronto contra os patrões, de confronto contra o Estado, para uma estratégia de conciliação, né? E aí nós vamos ter justamente um primeiro processo de cooptação de lideranças, né? No caso da Segunda Internacional, isso vai ser uma coisa trágica, porque ela vai acabar no momento em que ela vota a favor, seus parlamentares, de participar da Primeira Guerra Mundial, de dar os créditos de guerra, né, para os estados que estavam participando da guerra, particularmente da Alemanha. Isso foi trágico, destrói o Partido Operário Socialista Alemão, que era a principal expressão dessa organização política dos trabalhadores, e encerra, digamos, esse ciclo reformista em que foi possível acumular conquistas, né, no campo do trabalho, no campo da previdência e no campo político, democrático, né, do sufrágio universal, do direito de voto, da organização dos partidos, dos sindicatos, ou seja, ela acaba de uma maneira trágica. Então, essas lições, digamos, da possibilidade de cooptação, do reformismo, elas datam dessa época, né? Então, eu queria parar aqui, evidentemente essa história poderia seguir, mas para que a gente tenha uma ideia de que o surgimento do movimento operário, ele não se dá a parte do movimento político mais geral da classe trabalhadora. A pauta que vai reger o movimento sindical, o movimento operário, o movimento dos trabalhadores naquele momento, não faz uma diferenciação da luta econômica imediata, da luta pela transformação da sociedade, é uma coisa que se dá junto, mas as forças da burguesia, as forças do capital, tiveram a capacidade de entender aquele momento e de buscar uma cooptação e de separar esses movimentos de tal maneira que uma estratégia de conciliação penetrou nas organizações da classe trabalhadora. E isso fez com que, já na virada do século XIX para o século XX, a gente tivesse já a tragédia, né, da conciliação de classes na Segunda Internacional e uma separação, digamos assim, desses aparelhos políticos, né, justamente nesse período. Bom, mas e no Brasil, né? No Brasil nós temos, evidentemente, uma particularidade, porque o Brasil é um país de capitalismo tardio. Enquanto eu estava falando aqui nos anos 1700 e alguma coisa, nos anos 1800, do desenvolvimento capitalista na Europa, já da aglomeração em grandes concentrações industriais, em grandes fábricas, do surgimento das primeiras formas de resistência e dos sindicatos, nós vivíamos no Brasil ainda uma situação de que a maior parte, né, da nossa população trabalhadora ela era escravizada, que era conformada pelos negros que foram trazidos para o Brasil para cumprir esse papel de mão de obra escravizada, sofrendo com tudo aquilo que a nossa história, né, digamos assim, relata, tudo aquilo que a gente conhece, né, de tão terrível que foi. Um dos países que mais tarde aboliu a escravidão de seres humanos, que foi o Brasil. No entanto, aqui tem um primeiro tema que eu acho que eu gosto de trazer à baila, como parte, inclusive, da forma de contar essa história, nós temos uma visão, de certa forma, europeizada, né, que é contada nos sindicatos sobre a nossa organização, e que ela despreza os primórdios, as primeiras formas de resistência e de manifestação dos trabalhadores do nosso país, ainda no período em que a escravidão era majoritária, mas que você já começa a ter a primeira vinculação com trabalhadores livres, livres no sentido capitalista, né, livres para vender a sua força de trabalho, e também quando a escravidão ela vai, digamos, gradativamente, paulatinamente, se encerrando, e a gente começa a ter a libertação, a alforria de muitos trabalhadores negros escravizados e que vão se juntar nessas formas de resistência. Eu coloquei alguns textos na apostila para quem quiser ler. Se eventualmente depois vocês quiserem, eu tenho algumas indicações de bibliografia, particularmente o livro do Marcelo Badaró, né, Trabalhadores e Sindicatos no Brasil. É um livro belíssimo que trata de toda uma revolta, né, a parede, a resistência dos padeiros, né, que era uma categoria profissional importante naquele período, e como que eles fizeram várias movimentações, e que juntava a luta por direitos trabalhistas, digamos assim, com a luta para arrecadar dinheiro, para inclusive libertar, para comprar a alforria, né, dos negros que mais se destacavam na resistência naquele momento. Então eu faço muita questão de enfatizar esse episódio aqui, porque eu, assim como acredito boa parte daquelas pessoas, né, que se aventuraram por essa questão da educação popular, da formação sindical, durante muito tempo repeti,
né, uma lenda, né, de que o movimento sindical, o movimento operário no Brasil nasce com a chegada dos imigrantes estrangeiros. Então vão ser os operários, né, influenciados pelo anarquismo, os italianos, os espanhóis, né, enfim, que vão chegar no Brasil e que vão, digamos assim, nos dotar das primeiras formas de organização e de resistência. E isso é um mito completo. Isso já está comprovado historiograficamente que as primeiras formas de resistência, elas foram justamente encabeçadas por negros libertos e por trabalhadores livres em minoria. E nós temos vários registros, eu botei alguns artigos aí, o tempo não me permite desenvolver tanto, que comprovam isso. Eu acho que esse é um aspecto muito importante, primeiro para fazer justiça histórica, né, em relação a algo que hoje já está consolidado, não há mais debate sobre isso, mas para corrigir, né, um problema que a nossa formação europeia, e particularmente a influência, né, da formação sindical dos italianos, dos anarquistas, né, que é muito grande no Brasil, que teve ao longo do século XX, mas mesmo depois, já no final, com as escolas de formação da CUT, etc., muito influenciadas pelos círculos italianos, né, que tem muita pujança, muita iniciativa nesse aspecto, mas que, digamos assim, induziram a nossa formação a uma visão distorcida. Então, nós tivemos, gente, uma série de formas associativas que existiram no Brasil a partir de 1820, 1830, chegada da família real, estabelecimento do país, né, do Brasil, como sede do Reino Unido, de Brasil, Portugal e Algarve, urbanização, Rio de Janeiro era a capital, né, incremento da vida cultural, por outro lado, expulsão das pessoas, formação das primeiras favelas, enfim, um processo de muita mudança social e política no país, questionamento ao império, né, as ideias abolicionistas sendo discutidas, a necessidade da república. Em meio a tudo isso, vão surgir várias formas de associativismo. As ordens, as irmandades, as sociedades de auxílio mútuo, de socorro mútuo, cooperativas, tudo isso vai surgir, digamos assim, influenciada pelas ideias anarquistas. Vamos aqui fazer justiça, né? Porque na Primeira Internacional, se Marx e Engels cumpriram assim, um papel de primeira linha no sentido dos seus estatutos, das suas resoluções, não era menor a influência e a importância das correntes anarquistas. Proudhon, por exemplo, que foi um pensador anarquista importante, né, e que justamente pensava essa ideia da sociedade sem Estado, mas da cooperação econômica como um instrumento para a transformação social, e isso vai ser a base de muitas dessas ordens, dessas irmandades, e que vão ter algum grau de relação com algumas formas associativas de trabalhadores. Não são ainda os sindicatos eles vão se desenvolver, digamos assim, de maneira mais efetiva, a partir das primeiras sociedades de resistência, que aí sim, isso vai se confundir com o fim da escravidão institucionalizada, né? Você tem uma série de leis que vão quebrando a escravidão, né? A lei dos sexagenários, a lei do ventre livre, até chegar na Lei Áurea, e esse processo de resistência que ocorreu nesse período, ele é, infelizmente, muito pouco debatido. A gente até incorporou um pouco mais no nosso debate o papel dos quilombos e tudo, o que é fundamental, mas houve já um primeiro movimento sindical ou proto-sindical, né? Houve já as primeiras formas de organização de resistência de trabalhadores e que incorporava uma pauta de reivindicações e uma pauta política. Incorporava o debate da República, né, contra o Império. Incorporava o debate da libertação dos negros escravizados, né, em uma sociedade de mercado livre. Então, tudo isso esteve presente nesse período, é um período muito rico, mas em que o capitalismo no Brasil, digamos assim, ele está se consolidando. O Brasil era parte de uma sociedade capitalista mundial, evidentemente. A globalização não é um fenômeno novo, né? Aliás, nesse período, o Brasil já participava ativamente da globalização econômica, a produção do café e tudo mais, mas a gente tinha ainda um desenvolvimento muito incipiente do capitalismo. E só aí, então, a gente pode falar dessas correntes políticas que tiveram uma importância muito grande, sem dúvida, o anarco-sindicalismo, os comunistas, as correntes socialistas, mas só aí nós podemos falar que essas correntes vão cumprir um papel mais importante. Porque muitas delas fugindo, inclusive, da crise econômica na Europa, né, de todas as guerras, de tudo o que assolava, do período pré-Primeira Guerra Mundial, que é muito intenso, né, a Guerra Franco-Prussiana, enfim, tudo o que acontece na Europa naquele momento, nós vamos ter sim a saída de muita gente que veio para tentar sobreviver no Brasil, vivendo no campo, ou para viver da exploração da sua força de trabalho, e aí sim nós podemos falar, né, na emergência de um sindicalismo que vai contar com a contribuição dessas correntes, anarquistas, comunistas, socialistas, etc. Mas, legal, eu acho fundamental que a gente faça esse resgate histórico para entender as raízes e a importância que o povo negro escravizado, né, teve, inclusive na elaboração de movimentos
que foram muito além de pautas econômicas, né, foram muito além da resistência à exploração, levantando bandeiras de cunho político naquele momento e entrando em grandes debates, como o tema do abolicionismo, o tema da república e etc. Bom, vou dar um salto aqui, né, necessário. Eu não vou desenvolver tanto o tema do sindicalismo nos primeiros anos do século XX, embora tenha sido um período muito rico. A consolidação das correntes anarco-sindicalistas, comunistas e socialistas vai levar a um processo intenso que, em alguma medida, reproduz a forma de organização do sindicalismo europeu. Então, são congressos operários, a partir de 1906. O Estado vai reagir com uma legislação que limitava a entrada de estrangeiros. Os sindicatos começam a se formar de maneira independente do Estado. Nós vamos ter, em 1917, um movimento grevista importante, que não se limitou a São Paulo. A greve geral de 1917, ela foi importante em São Paulo, na região ali do Brás e tudo mais, mas ela foi uma greve que se expandiu, pelo menos para o Rio de Janeiro e para Porto Alegre. Então, foi uma greve que teve uma importância destacada naquele período. E aí nós vamos ter as primeiras formas de resposta do Estado a essa forma de organização independente. Aí, de fato, o Estado vai começar a se preocupar. Isso vai se manifestar em diversas leis. Teve, por exemplo, a lei do deputado Adolfo Gordo, né? Bom, enfim, para quem é da área aqui, não, mas ele não foi o cara que fez uma lei relacionada à Previdência Social também, mas ele fez uma lei também contra a participação de imigrantes, de estrangeiros, né, na direção de entidades sindicais, limitando essa participação. Então, você vai ter uma resposta do Estado aí, e depois, de maneira um pouco mais, digamos assim, inteligente, o Estado brasileiro vai começar a intervir de maneira indireta na organização sindical e também nos movimentos associativos, quando ele vai buscar, por exemplo, cooptar para o Estado as primeiras formas de organização previdenciária, né? Porque os trabalhadores dessa forma associativa foram desenvolvendo sociedades de socorro, de ajuda, e também entidades que foram as primeiras formas de organização de previdência e de saúde no país. Esse é um capítulo interessantíssimo da nossa história. O Estado brasileiro vai entrar depois se apropriando disso, inclusive dessa poupança e desses recursos que foram feitos pelos trabalhadores. E isso se deu paralelamente à organização dos sindicatos. Né? Os sindicatos anarquistas, eu acho que é um elemento muito interessante, embora, do meu ponto de vista, tivessem limitações na compreensão do papel do Estado, né? E essa negação do papel do Estado levava a equívocos na etapa histórica que nós estávamos vivendo, eles tinham, de fato, ideias muito interessantes sobre várias coisas. O papel da cultura, da música, da arte, da literatura, da poesia, né? Chegaram a organizar escolas próprias, né? Os primeiros sindicatos de trabalhadores do ensino privado no Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro, foram os anarquistas que tentaram peitar, né? E ter essa forma de organização. Então, esse sindicalismo, que era um sindicalismo livre, ele já estava passando por modificações importantes. A própria hegemonia inicial dos anarquistas já tinha caído. A partir de 1917, com a greve geral, com a Revolução Russa, né, em 1917, os partidos comunistas vão ganhar essa hegemonia. Aqui eu quero trazer também uma questão que eu acho fundamental, que muitas vezes nos estudos que são feitos não é tratado, do meu ponto de vista, de maneira muito adequada esse tema. Os comunistas vão ganhar a hegemonia no movimento sindical brasileiro, não só por um problema de influência da Revolução Russa, né? Isso, logicamente, teve uma importância, mas seria um exagero completo. O Partido Comunista foi fundado por meia dúzia de pessoas, um racha do anarquismo, inclusive, né? Boa parte na clandestinidade, né? Sobrevivendo aos ataques do Estado brasileiro a essa organização política, mas os comunistas tiveram um mérito muito importante nos primeiros 20 anos do século passado, né? Que foi identificar uma mudança na forma da organização do trabalho no Brasil e a necessidade de sindicatos que deixassem de ser sindicatos por ofício. E esse foi o grande erro dos anarquistas. Os anarquistas defendiam sindicatos por ofício. Então, você separava, né, os mestres, os contramestres, dos ajudantes, dos auxiliares, o que gerava uma divisão no interior da fábrica. Você acabava preconizando sindicatos elitistas, né, daqueles que eram artífices, enquanto que a mão de obra menos especializada, que ia crescendo naquele momento, ficava à margem dos sindicatos. E os comunistas tiveram um acerto fundamental, que foi propor sindicatos por empresa ou por categoria ou ramo. Então, naquele momento no Brasil, conviviam várias formas organizativas de sindicato. Sindicatos, por exemplo, de um ramo, todos os sindicatos da indústria de uma determinada região. Não havia esse modelo atual, né? Herança do Vargas, que eu vou falar mais adiante. E os comunistas tiveram justamente o mérito de enxergar nessa mudança na forma de organização da produção a necessidade de juntar todos em sindicatos unificados. Então, isso é o que explica que eles ganharam a hegemonia.
não é um problema de influência da Revolução Russa, como muitas vezes é falado, que eu acho que é uma coisa mais para a nossa satisfação, né? Nós que vemos na Revolução Russa um exemplo histórico de possibilidade de emancipação humana, de tomada de poder pela classe trabalhadora e etc. Mas, enfim, o Estado brasileiro, vendo isso, ele está passando por transformações também, e vai ser no primeiro período do governo Vargas que nós vamos ter a intervenção mais forte e que vai alterar essa forma de organização dos sindicatos no Brasil, que eram livres, à margem do Estado, né, que se impunham pelo associativismo voluntário das pessoas, que não dependiam do Estado. Você vai ter, então, uma intervenção muito forte pelo Vargas. O Vargas é um político que vai ter um papel fundamental na história brasileira, porque vai assentar as bases da modernização do Estado brasileiro, nos moldes evidentemente, burgueses, era isso, né? E Vargas vai conseguir estabelecer uma série de mudanças na legislação que vão cunhar esse Estado, que vão organizar esse Estado, para que ele pudesse se preparar para a imersão do Brasil na economia mundial, para a abertura da economia brasileira, trazendo os elementos de segurança jurídica que os grandes capitalistas, que os grandes investidores precisariam ter para poder investir no Brasil. Então, a legislação sindical que vai vigorar a partir daí, ela é fruto de um movimento combinado. De um lado, você vai ter a consolidação das leis que os trabalhadores já vinham conquistando na sua luta. Nessa época, a legislação brasileira, você tinha uma grande autonomia dos estados, né, para fazer leis próprias. Então, o salário mínimo podia ser regionalizado, a jornada de trabalho, as condições de trabalho, enfim, tudo isso podia ser regionalizado. E o Vargas, ele vai consolidar isso num código único, que é a CLT, né, a consolidação das leis do trabalho, que vai justamente dar a segurança jurídica necessária para que os investidores pudessem chegar ao Brasil, instalar suas fábricas e mudá-las, inclusive, de estado para estado, mas sabendo qual era o salário, a jornada de trabalho, né, uma indenização no caso de demissão, a questão previdenciária, no caso de acidente, no caso de morte, aposentadoria, enfim. O Getúlio, então, ele vai ser o grande artífice disso no seu governo, enxergando, né, esse papel de inserção do Brasil na economia mundial. E vai cunhar uma legislação sindical que, de um lado, ela vai ter a consolidação desses direitos, né, esse patamar mínimo, né, de exploração da força de trabalho no país, é a primeira parte da CLT, e uma segunda, que vai ser uma forte intervenção na organização sindical, cunhando, né, uma forma de organização sindical para a colaboração de classes. Aí quem já viu os discursos, né, do Vargas, né, no dia 1º de maio, né, lá, por exemplo, no estádio do Vasco da Gama, né, no Rio de Janeiro, que era à época o principal estádio, né, lá naquele estado, então os discursos dele no estádio no 1º de maio, falando da colaboração entre patrões e empregados, interesses comuns, vai instituir uma organização sindical fortemente verticalizada, né? Essa organização verticalizada, ela vai ter confederações no topo, federações no meio, sindicatos na base, o corporativismo, que foi acabar com os sindicatos que juntavam trabalhadores de vários ramos e vários setores, então uma organização corporativa, por categoria profissional, o assistencialismo, né? Através da exigência de que os sindicatos eles estavam obrigados, por força do seu atrelamento ao Estado, eles estavam obrigados a fornecer determinadas áreas de assistência, da saúde, dentista, na assistência jurídica e outros, né? E vai estabelecer um papel de controle do Estado, via Ministério do Trabalho, e a criação da Justiça do Trabalho posteriormente, que vai tutelar essa forma de organização sindical. Então, isso é uma mudança muito grande e que se dá com uma luta encarniçada contra as correntes de esquerda que atuavam nos sindicatos, que resistiram até quando puderam, mas acabaram sucumbindo, né, pela força da pressão do Estado e pelo prestígio do governo, né? O governo, ele, digamos assim, interveio fortemente na organização sindical de um lado, mas, por outro, ele consolida os direitos trabalhistas num Código do Trabalho que foi a CLT. E isso, logicamente, tinha um peso importante, porque era uma conquista efetiva dos trabalhadores. 40 minutos. E essa herança, ouvindo daqui, e essa herança varguista, ela vai, digamos assim, se refletir daí em diante em todo o processo de organização dos trabalhadores. A gente não recuperou mais, em nenhum momento, um sindicalismo que fosse livre, que fosse desatrelado do Estado, ainda que nós tenhamos vivido, né, mais adiante, esse será tema da próxima aula, uma experiência importante com o novo sindicalismo, no final da década de 70, início da década de 80, em que vários dos conceitos, inclusive anteriores, lá de trás, né, de independência dos sindicatos, de independência frente ao Estado, eles vão ser retomados. Mas, digamos assim, o governo Vargas ele é esse marco e que vai determinar uma certa quadra por onde os sindicatos vão transitar no Brasil até hoje. Basta ver o que nós estamos vivendo, né? O imposto sindical, que era essa miséria,
né, que vinculava os sindicatos ao Estado, a sua dependência econômica. Os sindicatos não precisavam mais filiar trabalhadores, porque tinha um desconto compulsório todo ano e que permitia ao sindicato funcionar. No momento em que, no governo do Temer, cai o imposto sindical, a quantidade de sindicatos que praticamente deixaram de existir, ou que tem uma existência vegetativa, né, com muito pouca capacidade de mobilização e de organização. Então, essa herança varguista é muito forte ainda que em 2005 o Lula tenha otorgado a lei das centrais sindicais e tudo, mas foram mudanças que, na essência, não foram capazes de mudar, né, essa herança na organização do nosso sindicalismo. Aqui eu faço um preâmbulo, vou tratar também na próxima aula. Outra foi a situação do sindicalismo no setor público, que foi proibido do ponto de vista legal até 1988 no Brasil. Somente na Constituição de 88 é que nós vamos ter, né, assegurado constitucionalmente o direito de sindicalização, o direito de greve, a previsão do direito de negociação coletiva, mas isso é um tema que eu trabalho um pouco na próxima aula, mas cito aqui, porque aqui essencialmente nós estamos falando do sindicalismo no setor privado. Em que pese que, nesse momento, do governo Vargas em diante, nós vamos ter o desenvolvimento de uma burocracia de Estado muito grande, dos servidores públicos, na ditadura militar segue, vamos ter as empresas estatais, né, nesse período, e que vão, digamos, conformar um setor de peso na economia e de importância. Mas nós vamos tratar do funcionalismo público um pouco mais na nossa próxima aula. Aqui, gente, eu trouxe para vocês aí as imagens da Carta del Lavoro, né, italiana, e aqui quero buscar com vocês, digamos assim, atacar, ou, digamos assim, enfrentar um tema que é do meu ponto de vista, dos mais confusos, e uma coisa que virou uma verdade para todo mundo, de que a legislação sindical brasileira seria cópia da Carta del Lavoro, o que é uma fake news completa, para usar a linguagem atual. A Carta del Lavoro é um documento de 1927, escrito a partir de 23, na consolidação do governo do Mussolini. A CLT brasileira é de 40. Você está mostrando para a gente não, tá? Continua no slide 2 lá. Eu vi que a carta está no slide 6. E agora? Agora sim. Então vamos tentar botar na tela cheia. Deu aí, Valdir? Vardil? Deu do jeito que estava, né? Mas está na carta agora. Ok. Então, a Carta del Lavoro, ela foi um documento político, né, bastante curto, inclusive, com 20 e poucos artigos. Ao final, na sua publicação final, inclusive, vários caíram, e que era quase que um manifesto político, né, dos fascistas em relação a alguns temas, e que envolvia também o tema da organização do trabalho. Mas nem de longe ela tem alguma coisa a ver com o que é a nossa CLT. Nem de longe. Aliás, é uma confusão que essa intervenção do Estado nas organizações sindicais foi uma invenção do fascismo. Isso já desde a virada do século XIX para o século XX, já era algo presente na legislação de vários países, inclusive países liberais, né? Países de democracia mais ou menos consolidada. Então, isso não é uma herança do fascismo. Isso é uma confusão e que foi muito disseminada e que eu, particularmente, também acredito tem a ver com a influência do pensamento italiano, né, na formação sindical aqui no Brasil e que, de certa forma, disseminou essa ideia. Se alguém depois tiver interesse, posso indicar materiais que tratam disso. O professor Souto Maior, né, o juiz e professor Souto Maior, tem um artigo muito interessante que ele trata dessa questão, mas, enfim, só queria registrar isso aqui, que é mais um mito, né, que um pouco nós, sindicalistas, eu fui sindicalista até 2016, então me permito de me incluir, né, nós reproduzimos durante muito tempo, mas que não converge para uma realidade. Caminhando aqui para o encerramento, gente, nós vamos ter um período de muita turbulência política do Brasil nesse período. Primeiro governo Vargas, de 30 a 45, depois o segundo governo Vargas, no início dos anos 50, até a morte de Vargas. Isso segue posteriormente com os governos seguintes e até a instalação da ditadura militar em 64. Esse vai ser um período interessante, embora o nosso objeto aqui seja mais especificamente os sindicatos, mas esse seria um período muito interessante de nós analisarmos, porque é o período que vai surgir a União Nacional dos Estudantes, é o período que vão surgir as ligas camponesas, né? Francisco Julião em Pernambuco, é um período em que vão surgir as primeiras iniciativas de organização, particularmente no campo, pela Igreja Católica, que depois vão ter uma influência muito grande no novo sindicalismo, no processo do PT, no processo da CUT, né? Aqui daria quase um dia de conversa, mas é um período que a gente faz aqui um certo salto histórico, a gente só cita esses elementos que têm uma importância, para já cairmos na ditadura a partir de 64, que foi uma resposta do capital, do Estado, né, dos grandes empresários desse país, ao que eles entendiam como uma ameaça comunista, o que estava longe de ser isso. O governo do Jango tinha traços nacionalistas,
tinha alguns elementos de intervenção na economia e de reformas que eram interessantes do ponto de vista das maiorias exploradas do país, mas nem de longe se configurava como um governo comunista. Não havia a menor possibilidade que isso ocorresse. Mas, de maneira preventiva, né, os militares, junto com parte importante da elite empresarial do Brasil, promovem um golpe e que vai, digamos, fechar os espaços de organização dos sindicatos durante um bom período. Em 68, isso vai ser, digamos assim, mais fortemente, né, colocado com os atos institucionais, intervenção nos sindicatos, prisão de sindicalistas. Uma parte da esquerda opta por um caminho de enfrentamento ao governo e ao Estado pela guerrilha. Isso vai ser uma tragédia para a esquerda no país, nós vamos perder boa parte das vanguardas organizadas nas organizações de esquerda, e começa aí todo um processo de reorganização interna, em que, por força da intervenção nos sindicatos, né, um período de primazia do chamado peleguismo, né, sindicalistas que foram colocados à frente das entidades pelo governo, em que a organização vai se dar mais clandestinamente nos locais de trabalho, até que ela consegue ressurgir. Ela tem um ensaio em 68, então nós temos greves importantes, temos a greve da Belgo Mineira em Contagem, temos as greves em Osasco, que são importantes, né, que projeta dirigentes que vão ter influência política no período seguinte, Zé Ibrahim e outros, mas é um período essencialmente de fechamento político, né, de fechamento do regime político no país, em que os sindicatos vão enfrentar uma série de dificuldades e tudo mais. Isso mais adiante vai ressurgir na forma de um novo sindicalismo, como ficou conhecido, que vai surgir no ABC Paulista, justamente o berço, né, do apogeu, do grande desenvolvimento industrial que o Brasil vivia naquele momento, com as grandes indústrias ali instaladas, as indústrias de automóveis, as autopeças e outras, e que vai concentrar uma classe operária muito numerosa e que vai rapidamente passar a um processo de organização muito interessante. Foi um dos poucos momentos no Brasil em que nós vivenciamos uma forma de organização de base do sindicalismo privado, através das comissões de fábrica, né? Então vai ser um processo muito interessante desse ponto de vista, que vai retomar, inclusive, muitos dos preceitos lá atrás que os anarquistas, os comunistas, as correntes socialistas traziam, no sentido de construir um sindicalismo desvinculado do Estado e tudo mais. Na próxima aula, vamos ver, né, que esse novo sindicalismo ele vai cumprir esse papel histórico, né? Então nós vamos ter a fundação da CUT em 1983, precedida dos conclates, dos enclates, dos entóis, e uma série de encontros que aconteceram naquele período, e que vai ser uma central que vai ressurgir com peso de massas. Nós tivemos várias outras centrais sindicais no Brasil ao longo do período histórico que eu analisei aqui, mas nenhuma delas alcançou o peso político, né, e a influência da CUT, mas esse sindicalismo de confronto logo vai evoluir para um sindicalismo de parceria de negócios e terá nos governos do PT, a partir de 2003, um processo muito contraditório, né, de cooptação e de resistência, de novas configurações de movimentos sociais. Vão surgir o MST, o MTST, o MAB, uma série de movimentos, digamos assim, que vão participar das lutas sociais. Vamos ter a legalização das centrais em 2005, enfim, mas é um processo que nós vamos um pouco tratar no próximo período. Fechando aqui, nos segundos que me restam aí, Pedro, eu queria enfatizar que necessariamente o entendimento da história da organização sindical no Brasil, ele tem que transitar, por um lado, nesse movimento articulado de inserção do Brasil na economia mundial, no atraso do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, e que fez com que tanto o desenvolvimento econômico, quanto as formas associativas, as sociedades de resistência e os sindicatos, eles ocorressem num período distinto do que aconteceu na maioria da Europa e nos Estados Unidos, mas, por outro lado, a lei do desenvolvimento desigual e combinado, né, vamos dizer assim, faz com que, quando esse processo ocorre no Brasil, ele tem uma aceleração em tempos históricos, assim, fantástico. Então, coisas que eu citei aqui ocorreram no Brasil em 30, 40 anos, né, que é um período histórico muito curto, que demorou 80, 100 anos para acontecer na Europa, justamente pela inserção do Brasil num sistema capitalista já mundializado, já globalizado, nesse período. Nós temos, sim, uma importância grande da influência das correntes políticas europeias que aqui estiveram, mas eu acho fundamental resgatar o papel, né, da organização que nós tivemos no Brasil a partir da resistência à escravidão, e como que isso ajudou a construir uma espécie de um proto-sindicalismo e uma aliança de classes naquele período com trabalhadores livres, trabalhadores negros libertos e trabalhadores escravizados. Acho que é um tema fundamental para a gente compreender, dentro da realidade brasileira, inclusive, essa subalternidade, né, da população negra que permanece até hoje, essa invisibilidade. Então, é um tema que eu faço muita questão.
E justamente por conta dessa influência europeia, também nos estudos, né, em todo o processo de debate que nós temos no interior do nosso movimento, há algumas confusões históricas importantes, como esse tema, por exemplo, do fascismo, da CLT como cópia da Carta del Lavoro, e uma série de elementos que não correspondem à realidade. Enfim, é uma realidade muito mais rica, muito mais multifacetada, né, com muito mais contradições do que muitas vezes a gente coloca. Mas eu acho que é uma história muito bela, uma história muito rica, nós temos que ter orgulho dela, e da forma como cada um de nós, né, e cada um de nós, de alguma maneira, pôde ajudar a construir essa história. Porque, em última instância, aqui é a luta de classes, né, que nós estamos relatando, e de que maneira isso influenciou na organização política, na organização sindical, enfim, na resistência da classe trabalhadora ao processo de exploração capitalista, ao processo do jugo, né, do capital sobre a nossa classe. E aqui termino, Pedro, essa primeira explanação. Ok, obrigado, Cacau. Os nossos encaminhamentos agora serão os seguintes. Nós vamos abrir, mas de tal forma são 8 horas e 20 minutos. Nós estamos combinados de terminarmos às 9 horas. Então, nós temos 40 minutos para fazermos as intervenções e o Cacau e o Pedro fazerem o fechamento no final. Então, tirando o tempo aqui, nós temos 25 minutos para as intervenções e perguntas, né, de quem quiser se inscrever. Se eu não me engano, é a mãozinha que está aí, quem quiser se inscrever. Então, nós vamos marcar em torno de 3 minutos para as intervenções, e não pode ser mais do que isso, em torno de 8 intervenções, para a gente tentar, né, cumprir os prazos que a gente mesmo definiu. Então, tá bem assim, gente? Clique aí na mãozinha, e cada um que for falar tem 3 minutos, ou para perguntar, ou para se colocar diante dessas questões que foram feitas pelo Cacau. Então, estamos abertos. Vale pergunta também, tá, gente? Ótimo. Por favor, Rosemary, você pode falar 3 minutos, eu te aviso faltando um, tudo bem? Tá, na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta que passou rápido, mas eu achei assim, muito interessante, sabe? Se ele pudesse explicar um pouquinho mais, de forma mais detalhada, quando ele disse que a nossa história é baseada muito no europeu, né? Isso é quando ele estava falando sobre os primeiros movimentos dos trabalhadores. Então não ficou muito claro para mim assim as datas ou quais foram esses movimentos. E eu achei um aspecto muito interessante mesmo saber que aqui já existiam essas lutas, né? Não ficou muito claro assim para mim, porque a família real veio em 1808, se não me engano. E a escravidão foi liberta em 88. Aí, dentro desse período aí, como é que funcionou? Se você puder explicar um pouquinho, eu te agradeço, tá? Beleza. Segue aberto, pessoal. Ô, Conceição, posso falar? Edneia? Isso, tá boa? Joia, pode falar. Um beijo para você. Cacau, beijão para você, muita saudade, viu? Tem que colocar no seu currículo cervejeiro também, né? Aqui, deixa eu perguntar uma coisa. Você vai dizer no próximo. A sua explanação dá gosto de quero mais, né? Eu já fiz esse curso uma vez, quando eu fui ser diretora do Sindirede, e não me esqueço, foi excelente, muito bom, muito bom. Você sabe tudo.
Mas eu queria que você falasse, eu não sei se é hoje ou se posso passar essa pergunta para o próximo encontro, mas eu estou muito curiosa, alguma coisa eu sei, mas eu queria ouvir de você como que o Lula entra na história do Brasil como sindicalista. Como foi montado esse fenômeno Lula? Sabe por quê? Eu acho tão importante dizer isso, por causa que ele está aí, né? E muito provavelmente será talvez a única arma contra Bolsonaro. Então, eu queria, basicamente, como que surgiu o Lula? Tá nessa história sindical ou eu estou sendo totalmente aleatória? Davi, por favor. Bom, boa noite a todas e todos. A minha pergunta, acho que é a pergunta do milhão, né? Porque, não sei, a grande pergunta que todos nós temos. Porque o poder ele se exerce ou pela coação ou pela cooptação, né? De forma simplificada, assim, né? Pelo menos são duas formas do poder se exercer. E aí é o seguinte, né? Na medida que a gente tem uma classe trabalhadora miserável, né, no Brasil, né, e segmentos da classe trabalhadora que não são tão miseráveis, ou inclusive de classe média, né, eles, nesses segmentos, há uma entrada muito grande do discurso meritocrático, né? Ou seja, o sujeito passa, às vezes, 10 horas, 12 horas trabalhando, mas tem um carrinho um pouquinho melhor, uma casinha um pouquinho melhor, e se acha que já não é trabalhador. Ou, né, inclusive, acha que é um pequeno empresário, no caso dessas novas formas aí, de Uber e tal, porque, né, enfim, porque não tem um enquadramento como trabalhador, né, formal, digamos. Então, como que a gente combate essa cooptação e essa divisão que querem gerar na nossa classe, né? Porque isso vem junto com todo o discurso que a gente tem que defender somente essas categorias, somente a nossa categoria e não se envolver em política e não unificar a classe trabalhadora como um todo. Nós temos né, como se fosse um segmento melhor, né, o diferenciado. Então, assim, a grande dúvida é isso, como a gente consegue combater essa ideologia aí corporativa, da falsa meritocracia, da divisão dessa classe trabalhadora. Nós estamos ainda no nosso prazo de perguntas, gente. Conceição, Oi. ia chamar de fofinha, desculpa. Se você quiser fazer em blocos também, você e o Pedro estão coordenando, eu posso, de maneira disciplinada aqui dentro do tempo, tratar as 3 questões, depois a gente volta. Sim, podemos, de uma vez que ninguém se inscreveu, podemos sim. Se você quiser, então, começar, eu vou marcando o tempo. Me disciplina aí, vai me avisando para eu não estender demais. Não, então, primeiro, gente, eu espero que vocês tenham depois condições, né, de dar uma olhada na apostila que a gente preparou, e um dos artigos que eu incluí, ele se chama As Greves Antes da Greve, tá? Greve em francês, inclusive. As paralisações do trabalho feitas por escravos no século XIX, é do Antônio Luiz de Negro e do Flávio dos Santos Gomes. Esse artigo, nós temos uma série de autores que abordam isso, tá? Não sei se vocês conseguem visualizar, eu posso depois mandar para vocês também o PDF aqui do Marcelo Badaró Matos, e que é interessantíssimo esse material. Ele faz um estudo, né, de movimentos de trabalhadores de padarias que ocorreram entre 1876 e 1912.
mas aqui não é a primeira fase, tá, desse sindicalismo negro, não. Já é uma segunda fase, mas é um livro muito interessante. E nesse artigo, ele traz notícia histórica de coisas muito interessantes. Ainda na década de 1840, greve na fábrica da Ponta da Areia, Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro, na fábrica de vidro, sabão, papel, couro, chapéus, têxteis. Ele traz uma estatística de que entre 1840 e 1850, 45% dos operários dessas fábricas eram escravos. Uma outra coisa muito interessante, né, entre os estivadores dos portos, não sei se vocês sabem disso, conviviam trabalhadores livres, né, que eram contratados para carregar determinada tonelagem, determinada quantidade de carga, e trabalhadores escravizados. E tem a notícia de uma greve no Porto de Salvador, né, nos idos dos anos 1850, que é uma história fantástica, uma história linda. Os trabalhadores livres, né, assalariados, vamos dizer assim, se insubordinam, porque eles recebiam pelo trabalho que eles faziam e os negros eram tratados a chibatadas. Então, é uma história fenomenal, né, de aliança de classe ali, enfrentando isso. Tem uma notícia de um levante numa fábrica, uma caldeiraria no Rio de Janeiro, né, em 1833, no Arsenal da Pólvora, em Ipanema. Então, são todas mobilizações em que, fundamentalmente, trabalhadores negros estiveram à cabeça e que tem notícia histórica delas, né? Em 1854, você tem uma ação coletiva dos escravos de um proprietário de terras, né, de escravos chamado Joaquim da Rocha Paiva, né, e que resultou em que um grupo de operários armados, né, eles forjaram, né, criaram as suas armas com lenhas e facas, eles paralisam as atividades e a exigência deles era ser vendidos para outro senhor, era trocar o senhor de escravo. Então, vejam vocês, é o limite também da consciência aí, mas a ação radicalizada. Em 1858, em Salvador, ficou muito conhecida uma mobilização, né, de escravos que trabalhavam no armazém do café na Rua da Saúde, em Salvador. Enfim, então há notícia histórica de uma série de fatos, e hoje isso já é algo admitido pela historiografia como parte da nossa história. Lamentavelmente, no interior do movimento sindical, à exceção do IBEPS, que trabalha isso de maneira muito forte nos cursos, eu não vi uma apropriação ainda desse tema, então a gente faz questão de dar destaque a ele pela relevância histórica, né, por tudo que ele significa. Tá? Então tem alguns artigos na apostila, mas eu posso mandar para a Rose também, para os interessados depois, materiais mais densos, se quiserem estudar. Tem um outro pesquisador, que é o Cláudio Batalha, da Unicamp, ele estuda mais o movimento das ordens, das sociedades religiosas, né? Você vai ver que tem todo um movimento também que mistura um certo sincretismo religioso de entidades leigas com entidades católicas, com rituais africanos, né? E, enfim, é um movimento também muito interessante, inclusive alguns mártires de algumas categorias, né, são santos, ou santos católicos, ou do candomblé, né, ou de outras profissões religiosas, e que são adotados, né, como representantes, né, dos marceneiros, dos padeiros, dos ferreiros, né, dos gráficos, de uma série de categorias, havia esse processo. Porque muitas dessas sociedades se escondiam por trás de uma sociedade religiosa, né, como forma de evitar que o Estado as atacasse. Mas, enfim, isso é coisa que hoje está consolidada, isso não é um debate, né, que nós estamos lançando, eu só lamento que ele é pouco apropriado, muitas vezes, pelos sindicatos. Sobre o tema que a Edneia coloca, né, o papel do Lula. Né? O Lula vai ser a principal figura desse novo sindicalismo que vai emergir no Brasil na década de 1970, início da década de 1980, e é fruto de um milagre econômico, né, como foi chamado na época da ditadura, mas de um processo de acumulação capitalista que vai fazer com que em determinadas regiões do Brasil, e particularmente no ABC Paulista, a gente tenha o desenvolvimento de uma classe operária muito numerosa e que vai avançar para formas organizativas muito interessantes, como foi o caso das comissões de fábrica. Esse movimento, no entanto, ele tinha uma contradição desde o seu nascedouro. Ele tinha uma direção, digamos assim, reformista. Ele não tinha uma direção que pensava um sindicalismo que pudesse cumprir um papel de transformação. Embora muito radical na sua forma de atuação, né? Nós não podemos tirar esse papel do novo sindicalismo, das greves de fábrica, das ocupações, das greves gerais no Brasil na década de 80, e que esse movimento foi o precursor, e a própria CUT, né? Ela tem um programa muito radical, muito avançado, que faz lembrar, inclusive, do ponto de vista da ideologia que os anarquistas, os comunistas, as correntes de esquerda, né, trouxeram para o Brasil no século XX. A CUT vai resgatar tudo isso, o desatrelamento do Estado, o tema do imposto sindical,
da organização de base, da democracia sindical, uma série de elementos, mas que vivia essa contradição. E que já em meados dos anos 1980, final da década de 80, já vai enveredar por um caminho de buscar um sindicalismo de parceria, através, por exemplo, de comissões tripartites, através de acordos que envolviam empresários e Estado em câmaras setoriais, para discutir o tema do emprego e do desemprego, o apoio do Vicentinho, quando foi lançada a primeira proposta de reforma da Previdência, ainda o Pacto Social do Collor, a primeira proposta de reforma da Previdência. Vicentinho, para fazer justiça, foi a primeira proposta de reforma da Previdência com o Fernando Henrique. Né? Era o Jair Meneghelli ainda, o presidente da CUT, quando o Pacto Social foi proposto pelo Collor. Então, você vai viver essa contradição. A direção majoritária desse movimento não transitava para posições mais radicais, para posições revolucionárias, socialistas. Isso vai comprar um preço no momento em que esse setor chega à chefia do aparelho de Estado do Brasil, chega à presidência da República e vai ocupar o governo, os ministérios, num governo de coalizão, inclusive, com forças empresariais poderosas, né? Zé Alencar foi o primeiro vice-presidente, depois teve outros, e vai revelar uma natureza de colaboração de classes. Mas é um tema que nós vamos desenvolver um pouco mais na próxima aula. Não queria deixar de dar aqui a notícia, né? O Lula, digamos, é o principal representante desse movimento contraditório. Uma pujança de um movimento sindical que se reanima, que tem bases muito interessantes do ponto de vista da organização sindical, que questiona o sindicalismo de Estado, mas que transita por um caminho de conciliação com o capital. Enquanto foi oposição, ele cumpre um papel nitidamente progressivo. Quando ele chega ao aparelho de Estado, aí, digamos assim, você tem uma mudança, né? Esse papel fica bastante mais evidente como um papel de cooptação. Isso que o Davi falou. Você vai ter a cooptação de milhares de sindicalistas que vão ocupar postos do Estado, abandonando a luta de resistência, a luta sindical como o seu eixo. E, por fim, sobre o tema do que o Davi também trouxe, o tema da meritocracia, divisão da classe. É também um tema da próxima aula, faço uma rápida referência aqui. Esse tema da meritocracia, ao contrário do que muita gente pensa, não nasceu no serviço público. Embora as formas meritocráticas, né, de ascensão, de entrada, fossem utilizadas no serviço público, porque o concurso começou a ser essa porta de entrada a partir já dos anos 1930 no Brasil, com a reforma de Estado do governo do Vargas, né, e que se acentuou depois com a Constituição de 88. Mas esse tema é um tema que nasce nas fábricas, como forma de tirar os trabalhadores da influência dos sindicatos. Então, o individualismo, a meritocracia, crescer pelo esforço próprio, em decorrência disso, diferenciar a remuneração, diminuir a remuneração fixa, introduzir a remuneração variável, participação nos lucros e resultados, círculos de produção em contraposição ao sindicato, coisa que a gente vê hoje numa Amazon, por exemplo, em que o dono da empresa diz, não, venha para cá e compre ações da empresa, não vai gastar seu dinheiro no sindicato, compre ações da empresa, porque aqui nós vamos desenvolver junto. Ou seja, você vai ter um ciclo de desenvolvimento, de revolução e de desenvolvimento do capital, de reprodução do capital nesse período, década de 70, 80, 90, no Brasil mais nitidamente, em que essa disputa e essa cooptação ideológica vai ser muito grande dentro das fábricas, e o que hoje é o conceito da meritocracia, né, que em geral é mais facilmente enxergado no serviço público, ele vem daí, entendeu? Na forma da contratação, da remuneração, enfim, na individualização, numa série de elementos que vão estar colocados. Eu vou trabalhar um pouco na próxima aula, faço uma rápida referência a isso aqui agora, porque esse tema está centralmente ligado às novas formas de organização do trabalho que nós estamos vivendo. A essa ideia de que o motorista de Uber é um empreendedor, por exemplo, e não um trabalhador mega explorado, sem direito algum, né, que reproduz a organização da produção no período das oficinas. Ele entra na produção com as suas ferramentas. É uma regressão à transição do feudalismo para o capitalismo, entendeu? Que é o que nós estamos vivendo hoje. Com um discurso ideológico de empreendedorismo e outras coisas. Mas é um tema que a próxima aula nós vamos ter tempo de tratar com um pouquinho mais de profundidade. Você fica dando spoiler das próximas, né? Da próxima, né, Cacau? Então, vamos lá. A Márcia Regina, levantou a mão, Márcia, por favor. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, muito bem. Boa noite a todos e todas. Parabéns pelo evento, pessoal. Esse evento, para mim, está sendo um refrigério diante dessa pandemia, né? Desse cenário de pandemia. E, sobretudo, ele representa para mim uma retomada de estudos mesmo, e dessa capacidade que a gente precisa retomar para a luta, né? No dia a dia.
mas eu queria perguntar sobre o sindicalismo de resultados. Eu tenho um recorte histórico, só que me foge um pouco a memória. O que significou esse movimento dentro da nossa história, dentro da nossa atuação nesse movimento sindical, tá bom? Obrigada pela oportunidade. Boa noite. Ótimo. Mais alguém, gente, para a gente passar para os finalmente do Cacau e do Pedro? Acho que não, né? Bom, Cacau, você pode fazer as suas considerações finais. Em seguida, o Pedro vai dar alguns informes sobre a quinta-feira, né? A continuidade do nosso curso. Por favor. Você quer quantos minutos? 5 minutos. 5? Pode ser? Não, nós temos tempo. Então 10 minutos, se então você quiser, e o Pedro termina. Ok? Ele conclui. Então tá ótimo. Beleza. Pode começar. Não, então, a pergunta da Márcia, né, muito importante. Ela pergunta sobre o sindicalismo de resultados. Né? Sindicalismo de resultados foi uma expressão que identificou um setor, um segmento do movimento sindical brasileiro, que passou a defender, meados da década de 80, abertamente, um sindicalismo de parceria com o capital. Teve como expoentes Luiz Antônio Medeiros, Paulinho da Força, né, presidente do Solidariedade, hoje, se não me engano, que foram presidentes da Força Sindical. Mas esse movimento ele foi precedido alguns anos antes, aí acho que é importante fazer uma referência. Nesse processo de surgimento do chamado novo sindicalismo, houve forças que reagiram e que se enfrentaram, né, com esse processo de reorganização sindical e política, porque aqui não foi possível desenvolver, mas todos esses processos de organização, de reorganização sindical, eles tiveram um correlato de reorganização política, né? Então, você vai ter o surgimento das primeiras organizações ou movimentos socialistas, né, de cunho revolucionário, questionadores no Brasil, justamente na virada do século XIX para o século XX. A hegemonia do Partido Comunista fica mais evidente a partir de 17, embora ele seja fundado adiante, né, legalizado a partir de 22. Você vai ter, mais adiante, na intervenção do governo sobre o movimento sindical, a criação de uma base, de um partido burguês, populista, né, com alguns traços nacionalistas, que foi o PTB, né, o abrigo desse sindicalismo amarelo, o abrigo, digamos assim, desses segmentos mais conservadores que atuavam, eram pró-governo, e você vai ter no processo também da CUT o surgimento do PT. É quase um processo em paralelo. Mas nesse processo do surgimento da CUT e do PT, que é, de certa forma, um movimento só, um movimento que junta uma face de reorganização ampla, né, da classe trabalhadora, das suas formas organizativas, com uma forma de organização também política, surgimento de um partido de classe, né, que vai ser quase que um exemplo único no mundo, que foi o PT no Brasil, ele teve um enfrentamento com os outros segmentos da esquerda ou do sindicalismo que se colocaram contra esse processo. Né? Aqui, particularmente, teve destaque, ou tiveram destaque, as correntes comunistas daquela época, o PCB, o PCdoB e o MR8, Partido Comunista Brasileiro, Partido Comunista do Brasil, Movimento Revolucionário 8 de Outubro. 3 organizações que se reivindicavam comunistas, né, de uma faceta mais stalinista no sentido, né, do seu ideário, do seu pensamento ideológico, e essas organizações elas vão se vincular ao velho sindicalismo mais tradicional, mais pelego, aos interventores que estavam nos sindicatos, e vão se colocar contra o surgimento desse novo sindicalismo. Aqui, talvez, eu diria, está o grande erro histórico da história do PCB no Brasil. Né? Uma das coisas que eu reformulei ao longo dos meus estudos foi entender melhor o papel do PCB. Né? Quando você está numa posição de sindicalista de uma determinada corrente, eu fui militante do PT desde a sua fundação, por exemplo. Depois fui do PSTU, hoje sou filiado ao PSOL. Então, essa foi um pouco a minha história, né, de intervenção política, de organização partidária. Então, sempre olhei de forma muito crítica o papel do Partido Comunista. Estudando depois com mais atenção, eu vejo na história do PCB erros, mas vejo muitos acertos, particularmente por perceber essa organização da classe trabalhadora. Mas vejo um erro histórico muito grande
no momento em que o novo sindicalismo surge e o PCB se coloca contra isso, o PCdoB e o MR8, e se juntam ao que havia de mais atrasado no movimento sindical. Porque era nesse segmento, né, a gente chamava de sindicalismo pelego, aquela manta, né, que se costuma colocar sobre o cavalo, né, e que entre o arreio e a pele do animal, para não machucar o animal, então chamava de sindicalismo pelego por isso. Se colocava entre os trabalhadores e os patrões para amortecer a luta de classes, né? Amortecer a resistência dos trabalhadores. Então, esse sindicalismo pelego, junto com as organizações comunistas, ele vai se juntar, vai se colocar contra a fundação da CUT, porque a CUT justamente aparece defendendo uma radicalização da democracia no movimento sindical. Reconhecer as oposições sindicais, reconhecer as comissões de fábrica, né? E isso era uma subversão do que era o movimento sindical naquele período. Então, essas correntes mais conservadoras e os comunistas vão se aliar. Então, ali vejo um enorme erro histórico do Partido Comunista e que cumpriu um preço depois, né? Acho que cobra, de certa forma, até hoje, porque, digamos assim, atrasou o desenvolvimento, fez com que essas organizações recuassem. Mas o germe desse sindicalismo de resultados ele está aí. Porque, ao não fundar a CUT, eles vão criar uma outra central, que se chamou Conclate, a princípio, e que depois vai se desenvolver e vai virar a força sindical no governo Collor, né? Animada pelo governo Collor, animada pelo neoliberalismo, animada por essa nova faceta de organização do capital e que busca intervir sobre as organizações dos trabalhadores. Então, o sindicalismo de resultados vai ser isso aí, ele vai, digamos assim, exagerar, ele vai tensionar, né, os limites de uma organização vinculada aos patrões, um sindicalismo de parceria e não de confronto, né? Em contraposição à CUT, que naquele momento cumpria um papel bastante relevante, bastante significativo na organização das principais jornadas de luta do país, na organização do funcionalismo público, dos professores e professoras em particular, dos trabalhadores em educação, né, de maneira mais específica, mas do funcionalismo em geral, no sindicalismo operário, dos metalúrgicos, dos petroleiros, de várias outras categorias, enfim, você tinha ali então a expressão e o choque dessas duas correntes. Mas não eram correntes puras. No interior da CUT, por exemplo, havia correntes mais radicais, né, que defendiam uma democracia sindical e um sindicalismo de confronto mais aberto. E a corrente majoritária, mais conservadora, digamos assim, a articulação sindical que tinha a maioria. E no interior desse bloco aí, né, que vai conformar essas novas centrais, ele vai começar a se dividir. Uma parte, inclusive, vem à CUT, como é o caso da corrente sindical classista, vinculada ao Partido Comunista do Brasil. Posteriormente, cria sua própria central, né, a CTB, Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. E hoje nós temos uma certa diáspora, né, que foi, de maneira muito inteligente, trabalhada pelo Lula, né? Ao invés de nós termos uma unificação das correntes sindicais e das centrais no período mais recente, nós tivemos uma diáspora, tivemos uma divisão maior, com muitas das correntes sindicais, inclusive, vinculadas mais diretamente a alguma corrente política, algum partido político, um pouco braço, né, expressão disso. Preservando essencialmente, aí eu diria, a CUT, como uma central que tem um peso de massas, tem uma conformação mais vinculada ao PT, mas tem uma amplitude em termos de organização maior no país. E experiências importantes que nós vamos ter no governo do Lula, né? Surgimento da Conlutas, da Intersindical, né? Tentativas de reorganização pela esquerda do movimento e que vão abraçar franjas, segmentos do movimento dos trabalhadores. Então, essa história mais recente, ela está, digamos, vinculada a esses elementos, né? Eu acabei fazendo muitas referências aqui ao governo do PT, que estava guardado para a próxima aula, mas acaba não tendo jeito, né? Parte da nossa experiência mais recente, e acho que é parte, inclusive, do processo histórico mais recente, inclusive, de questionamento aos limites do Partido dos Trabalhadores, aos limites da CUT, a novas experiências organizativas que vão acontecer justamente por confrontar esse papel, né, da liderança, da direção dessas organizações com os anseios, né, que a classe expressava, e as expectativas que houve com os governos do PT, muitas delas frustradas, inclusive com enfrentamentos, alguns maiores, outros menores, então é mais ou menos inevitável que a gente trate disso. Bom, para a próxima aula. Na próxima aula nós vamos retomar esse tema, mas eu particularmente quero trabalhar com vocês um pouco... Só um minuto, no chat aí tem uma pergunta da Giovana que foi durante a sua falação aí. Ah, tá. Só um minutinho. É que eu não acompanhei realmente, tá? O Cacau citou a lei do desenvolvimento desigual e combinado. Como é possível construir uma consciência e uma atuação sindical que leve em consideração a nossa realidade socioespacial, em que o mercado de trabalho e a legislação trabalhista são fortemente influenciados pelos humores da realidade do norte global. E depois não é pergunta, depois não é pergunta.
Então, Giovana, fazer uma rápida referência a esse tema, né? Eu acabei usando aqui uma expressão, até peço desculpas, às vezes não seja de domínio de todo mundo, mas a lei do desenvolvimento desigual e combinado, ela é tratada em vários estudos, principalmente no campo do materialismo histórico e dialético, né? Como uma lei que busca explicar na sociedade a concomitância de movimentos que ocorrem e que ocorre de maneira desigual e combinada no mesmo espaço histórico ou geográfico, entendeu? Mas com as particularidades, né, de cada um. Então, eu falava do Brasil, do tema do desenvolvimento capitalista tardio no Brasil, e que ele acabou acelerando rapidamente algumas experiências. Aí falei, aqui há, em certa medida, uma aplicação da lei do desenvolvimento desigual e combinado. O Brasil era um país de economia capitalista pouco desenvolvida, mas no mundo que já era capitalista. Eu poderia fazer a mesma referência, por exemplo, para analisar a Organização Sindical dos Servidores Públicos, dialogando aqui com a Giovana, né, que é servidora pública. Os servidores públicos tiveram no Brasil um limite na sua organização sindical muito nítido. Até 1988 não tinha o direito de organização sindical, o direito de greve vai ser reconhecido, mas só vai ser legalizado mais adiante, e com uma lei antigreve, na verdade, né? E o direito de negociação coletiva que segue pendente até hoje. Mas isso fez com que o movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público, ele tirasse, entre aspas, uma vantagem desse atraso. Porque justamente ele não viveu a influência do varguismo, da cooptação pelo Estado, da justiça do trabalho, do imposto sindical, né, do controle pelos pelegos, e ele, quando se organiza, ele nasce muito mais de base. Então, aqui também opera a lei do desenvolvimento desigual e combinado, né? Por fora da lei, das amarras do Estado, o sindicalismo do serviço público emerge nesse mesmo período, ele é parte do novo sindicalismo. Inclusive, eu faço uma discussão, me permitem aqui, na minha dissertação de mestrado, eu estudei a Organização Sindical dos Trabalhadores da Educação e a transição da CPB, Confederação de Professores do Brasil, para a CNTE, Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação, que é um processo muito rico, muito interessante, na década de 80 e 90, e ao estudar isso, eu acho que é uma subestimação do papel do sindicalismo no serviço público no Brasil. Não que eu considere que não tem importância o sindicalismo fabril, do ABC Paulista, os metalúrgicos, né, os operários da construção civil, do setor químico, enfim, os petroleiros e todos os outros que protagonizaram jornadas enormes. Mas o sindicalismo do setor público, ele traz um elemento muito interessante, que é, ao não sofrer tanto essa amarra do Estado e essa influência, desenvolver formas organizativas mais avançadas. Representantes por local de trabalho, representantes de escola, conselhos, coisas que permanecem até hoje numa série de categorias, entendeu? Então, assim, eu faço análise nesse sentido. Em relação ao tema do tema da consciência, é sempre um tema mais complexo. Você não tem uma convergência da consciência imediata do trabalhador, individual ou coletivamente, com a sua ação. Muitas vezes a ação do trabalhador está muito à frente daquilo que a sua consciência expressa. O trabalhador que participou na década de 1980 de tomadas de fábrica, de ocupações, ele não tinha uma plena consciência de questionamento da propriedade privada, do sistema capitalista que ocupou a fábrica. Mas a sua ação, efetivamente, ela significava esse questionamento, o coração do capitalismo, a propriedade privada dos meios de produção, entendeu? Então, o tema da consciência ele é mais complexo, né? Ele tem que ser analisado de várias maneiras. A ideologia dominante da sociedade, mesmo em período de muita luta, de muita efervescência e de polarização, ela reflete a ideologia da classe dominante. Nós estamos vivendo isso no Brasil, né? Você ainda tem uma base social bolsonarista, por exemplo, presente em várias categorias, mesmo com a tragédia humanitária, sanitária, econômica, social que nós estamos vivendo, né? Então, o tema da consciência acho que valeria a pena todo um debate, né? Um debate em que a gente pudesse aprofundar um pouco. E nós vivemos sob a hegemonia de determinados estados, né? Essa é ainda a forma dominante na organização do capitalismo, em que pese que a transnacionalização, né, da economia já um pouco tirou o sentido disso. Você tem o domínio de grandes empresas que são transnacionais, que estão espalhadas e que, inclusive, muitas vezes determinam quem governa, deixa de governar, mas a forma de organização estatal está presente aí e não tem como ser negada, né? Então, essa influência... Um minuto, Cacau. Concluindo. Essa influência do norte global, né, que foi citada por ela, acho que tem a ver com isso. Mas acho que especificamente esse tema da relação entre ação e consciência, né, consciência e organização, é um tema que a gente poderia até trabalhar mais num outro curso, estudando um pouco mais isso. Acho que é um tema muito relevante, muito importante, né? Mas penso eu que o papel justamente
das organizações que estão aí constituídas e disputando a liderança e a organização da classe trabalhadora, dos setores reprimidos, dos aliados da classe trabalhadora, é justamente fazer avançar, né, o seu pensamento, a sua ideologia, o seu programa no interior dessas classes. Para encerrar mesmo, que eu já passo para o Pedro, para você, Conceição, para vocês encerrarem, na aula de depois de amanhã, nós vamos trabalhar mais especificamente os desafios do sindicalismo atual, né, quais são os elementos de mudança na morfologia, né, na composição das classes trabalhadoras do mundo, que estão levando ao questionamento do modelo de organização sindical. Sindicato ainda serve para alguma coisa? Sindicato vale a pena? Sindicato tem que ser reformado? Sindicato tem que ser revolucionado? Sindicato tem que ser refundado? Ou o sindicato está bom, tem que continuar como está? São todos temas que a gente quer trazer e quer discutir à luz de uma classe trabalhadora que está sofrendo muitas modificações no último período, né? Na sua composição, na sua forma de organização, nos elementos, inclusive, reivindicatórios, na afirmação de determinados elementos de composição da classe, mas que se acentuam, o tema do feminismo, né? A questão étnico-racial, né? Enfim, uma série de elementos que a gente quer trazer. Nessa pandemia, essa explosão de formas organizativas do home office, do comércio eletrônico, esse trabalho pandêmico, né, que nós estamos vivendo. O que isso traz de novidade, ou o que já estava na caixinha ali dos capitalistas e do Estado pensado e que foi operado agora? Em que medida alguma dessas questões vem para ficar? Então, são todos temas que a gente quer trabalhar na próxima aula. Eu adianto aqui um pouco e espero que vocês tenham gostado e tenha sido legal aqui a explanação. Tá? Obrigado, devolvo para você, Conceição. Ok, obrigada, agradecer você, agradecer todos os participantes, me despedir e passar para o Pedro, para ele dar os informes, né, finais, não é isso, Pedro? Isso mesmo, Conceição. Boa noite para todos e até quinta-feira. Obrigado, Conceição. Cacau, obrigado aí pela explanação. Aqui, olhando pelo chat, muitas pessoas aqui manifestaram satisfação em ter acompanhado aí a sua apresentação. Vocês puderam ver, né, gente, que Cacau passou, foram 50 minutos fazendo uma explanação de uma história que é muito mais rica, né? Ô, Neide, faça para fechar seu sonho para nós. Está tendo ruído aqui. Obrigado. Então, assim, fazendo uma explanação muito rápida de um processo, de uma história que é muito rica e que tem muitos outros aspectos que a gente pode adentrar no seu estudo, né? A travessia, ela, inclusive, está num processo de discussão com os companheiros do IBEPS, do Instituto, com o objetivo de pensar realmente vários cursos que a gente possa estar desenvolvendo, né, com as lideranças sindicais, do movimento popular, dos trabalhadores, das trabalhadoras, para a gente poder discutir, né, a nossa história e de como que a nossa história ela nos fez chegar até aqui, né? Então, para nós é muito importante esse aspecto da formação, né? Nós aqui que estamos, que muitos de nós somos lideranças do movimento sindical, que temos experiência, né? A experiência concreta do dia a dia no movimento, ela é muito importante, mas o estudo, a análise mais acurada dos processos, ela nos ajuda muito a entender a vivência nossa cotidiana no movimento e o que está acontecendo hoje no país, né? Então, nós estamos aí no movimento Fora Bolsonaro, uma tentativa de organização do movimento social no Brasil, para tirar esse presidente, e a gente percebe as dificuldades, os limites do nosso movimento. Por que isso, né? Então, na quinta-feira, neste mesmo link que nós estamos utilizando hoje, nós vamos dar continuidade, conforme o Cacau falou, né, da nossa segunda parte. Optamos por um formato pequeno, de 2 horas, igual estamos fazendo hoje, porque a gente sabe que está todo mundo sobrecarregado do trabalho remoto, né? Muitas lives, muitas reuniões online, então isso cria uma certa dificuldade, um certo cansaço. Então, nós optamos
por um formato de um tempo menor, né? Mas queremos, sim, estruturar uma proposta com maior tempo para a gente poder estar estudando e discutindo juntos, certo? Amanhã, a nossa ideia é disponibilizar para vocês a gravação dessa aula de hoje, tanto para que vocês possam ter esse material guardado, quanto também para aquelas pessoas que não puderam participar neste dia, dessa atividade que nós estamos fazendo. Nós já mandamos para os e-mails e para os WhatsApps disponibilizados, né? Os textos em forma de um caderno que nós fizemos. O Cacau vai disponibilizar outros materiais e nós vamos mandar para vocês também, certo? E vamos encaminhar para vocês um convite, né? Nós estamos construindo aqui em Minas Gerais um grupo, que é um grupo dialogando com o Travessia, para que as pessoas possam conhecer a proposta, o projeto de construção desse coletivo nosso em Minas Gerais. E para as pessoas que são de outros estados, de outras cidades, tem o canal da Travessia Nacional, que nós vamos disponibilizar para vocês também na próxima mensagem. Então, pessoal, 20 horas e 59 minutos, a gente gostaria de agradecer imensamente a participação de todas e todos neste momento junto. Isso aqui é uma construção, né, que nós estamos fazendo, pensando na nossa história, para a gente poder fortalecer a nossa luta cotidiana, né, que é muito importante. Então, neste mesmo link, na quinta-feira, às 19 horas, estaremos juntos novamente para a gente dar sequência à nossa formação. Muito obrigado, uma boa noite para todas e todos e fiquem bem.